Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem aí, queridos alunos? Hoje eu e o Felipe aí nos reunimos para discutir um pouco sobre o livro A Palavra Algo, da Lucy Colim, certo? A nossa poetisa curitibana. Então, para começar, assim, fazendo um apanhado geral do que vem a ser A Palavra Algo, é um livro de poesia em que ela vai fazer um trabalho bastante interessante no que tange ao diálogo com textos clássicos, né? Então, pedi aí para vocês se lembrarem lá da nossa aula sobre a palavra algo, em que a Lúcia ela vai, por exemplo, fazer um intertexto com o Olavo Bilac, naquele poema Em um Soneto, né, que a gente vai ver aqui de novo, a gente vai comentar um pouquinho, né? O também o intertexto com o Casimiro de Abreu, naquele poema homônimo, né, Os Meus 8 Anos, e também uma poesia autoral que ela traz, digamos assim, bastante moderna no sentido mais estrito da palavra, então ela vai se utilizar de alguns recursos formais bastante interessantes, vai criar algumas imagens bem legais, ela tem um ritmo muito próprio, a gente vai discutir um pouco com isso. Então, vou passar um pouquinho a palavra aí para o Felipe para ele dar sua contribuição inicial. Com certeza. É sempre uma honra estar aqui discutindo literatura, eu acho isso sensacional, ainda mais para os nossos alunos, né, os vestibulandos, e a gente aí está nessa reta final já para o vestibular. Então vale a pena comentar alguns aspectos que eu acho essenciais da Lucy Colim. E, primeiramente, eu imagino, olhando os vestibulares da UEL, que Lucy Colim, com a palavra algo, pode ser uma obra que caia de fato no vestibular. Até porque ela é a primeira mulher paranaense, assim, né? Ela é curitibana, é a primeira que a UEL coloca na lista de obras do vestibular. Então acho que ela tem esse destaque, ela vai se destacar nisso. E é importante que os alunos, quem for prestar o vestibular, que está fazendo a leitura das obras, ficar atento nesses primeiros aspectos que você comentou mesmo da intertextualidade, né? Ela traça alguns discursos que se relacionam com as obras clássicas, o que é interessante da poesia dela, né? Ela vai resgatar, então, alguma coisa ali de Casimiro de Abreu, do Olavo Bilac, e é interessante que ela traz esse intertexto, ela traz alguns trechos, até alguns fragmentos, algumas palavras usadas por esses poetas, e ela meio que subverte para o sentido dela. Então, quando a gente lê sobre alguns substantivos abstratos que ela aborda, como, por exemplo, o amor ou algo do tipo, ela transforma o amor não aquele... Ela não trabalha o amor como aquele amor que a gente vê do parnasianismo, que ela resgata um pouco. Ela trabalha o amor como se o amor fosse algo imaginário mesmo, como se estivesse no campo das ideias, só que ainda assim que a gente use no campo das ideias, não está tão apegado àquele campo das ideias do romantismo, né? Aquele amor romântico. E, e ela traz isso de uma maneira que a gente observa bem pessoal, se a gente puder, se a gente não separasse o eu lírico do autor, né? Mas é bem pessoal, é um mergulho mesmo, eu vejo um mergulho profundo no eu, né? De investigação. É isso que eu acho que a gente tem que ficar atento logo de primeira, assim, quando se trata da obra, da palavra algo, e a gente tem que prestar atenção também nos recursos experimentais que ela usa com a linguagem. Ela faz muito experimento com palavras arcaicas, por exemplo. Apesar dela ser uma escritora contemporânea, ela traz ali algumas palavras arcaicas, né, que não está no nosso uso cotidiano de vocabulário. A gente, às vezes, tem que pesquisar qual que é o sentido daquela palavra. E aí a gente entra no âmbito dos sentidos, que aí é uma coisa que eu achei muito genial por parte dela. É, por mais que a gente procure os sentidos das palavras que a gente procura entender na poesia dela, ela deixa esse sentido vago e ela faz isso de uma forma tão genial, digamos assim, que não, a gente não tem como definir o que seria vago. A começar pelo título, né? A palavra algo. O que seria esse algo? Se a gente procurar no dicionário algo, a gente acha tanta definição que vai de um extremo a outro e a gente se pergunta de qual algo que ela está falando. Como que seria essa palavra algo? Então, eu acho que o que marca bastante essa poesia dela, que a gente tem que ficar atento para uma prova ou para interpretar a mesma poesia, é
entender o jogo que ela faz com as palavras ali, a brincadeira que ela faz com as experiências dela, né? Eu vejo isso muito como um experimento mesmo de linguagem, de utilizar palavras que não estão no nosso uso, e quando a gente vai ser aquele leitor curioso, que a gente vai pesquisar o que certa palavra diz, a gente fica preso em outra coisa que seria o sentido. E falando de sentido, de tanto que eu li essas poesias para poder tentar entender algo, né? E eu digo tentar porque eu acho que a maioria da poesia que está a maioria das poesias que está na palavra algo, eu acho que talvez nem seja para serem entendidas de fato. E aí a gente entra naquele cerne da poesia, né, da arte, que é uma arte para ser sentida mesmo, não para ser entendida. Para a gente experimentar tudo que ela coloca em texto, daquela linguagem bem livre, né? Uma linguagem assim que a gente não tem fôlego. Quando a gente começa a fazer a leitura, a gente vê que não tem aquela marcação de vírgulas, que vai tudo de uma vez, aquela forma bem corrida, para a gente ficar sem fôlego mesmo. É como se a gente estivesse raciocinando junto com a autora. O nosso gatilho ali do raciocínio vai junto com o dela. Fica naquele fluxo de uma vez, e eu acho que isso é sensacional. Então, esse primeiro aspecto seria, de fato, a linguagem, né? A gente ficar atento ao experimento que ela faz com a linguagem e ao experimento que ela faz com a linguagem que ela resgata de outros autores, como a gente bem comentou. Porque ela vai fazer esse resgate de outras palavras, de outras ideias, de diferentes autores de diferentes épocas, que é sensacional também. Então ela faz resgate daquilo que é clássico, sendo uma autora contemporânea. E eu acho que é esse a primeira coisa que a gente tem que ficar atenta, né? Que a gente tem que ficar atento ao analisar a poesia. Beleza, Felipe. Eu assino embaixo nesse ponto inicial. Tenta mutar o seu microfone aí, só para não. Com certeza. Tá? Então, eu acho que assino embaixo nesse ponto inicial. E eu queria voltar num tópico que você citou ali, de que ela faz um mergulho bastante profundo no eu, né? De que ela. E ao mesmo tempo ela não é romântica, né? Nesse sentido, quando ela trata dos sentimentos, citou o amor aqui, mas mesmo outros sentimentos, por exemplo, a saudade, ela não é romântica propriamente. Então eu vou voltar naquele poema Meus 8 Anos dela, né? Primeiro, na verdade, eu vou ler um fragmento do Casimiro, né? Então, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Né? Então, veja, no Casimiro tem muita amorosidade, né? Muito sentimento, muita nostalgia, é tudo muito brilhante, tudo muito belo. Né? Quando a gente pega o poema da Lucy, que é uma releitura desse poema, ele é muito mais breve, né? Sem todas essas divagações, sem todo esse sentimentalismo. Vamos ver como é que a Lucy escreve. Meus 8 anos, a aurora da minha vida, hora ida, os anos trazem ais. Então, um poema em 3 versos, extremamente breve. Então, ela resgata aquela sensação da aurora da minha vida, né? Do momento áureo da vida. Só que logo em seguida já há uma quebra, né? Logo no segundo verso já é uma quebra completa com esse idealismo. O idealismo ele cede lugar automaticamente ao que é a realidade, né? Hora ida, ou seja, essa aurora da minha vida que já passou, os anos trazem ais, os anos, né? Todo o tempo que ela viveu depois, o agora é dor, né? Então veja como esse tom eufórico, nostálgico do Casimiro, ele cede lugar a um texto muito mais racional até, e muito mais direto, muito mais seco. Falando daquele lance experimental que você também trouxe, eu acho que é bem legal, tem um poema dela que chama Óbvia, que eu acho excepcional, vou até achar aqui. É um poema que brinca muito com algumas noções que dizem respeito à própria literatura, né, ao próprio objeto literário. Então, lendo aqui, é um poema bastante curto, chama Óbvia. A flor é óbvia, o poema é obscuro. A flor é pura, o poema obsceno. A flor é livre, o poema é obsessivo. Novíssima a flor, o poema é obsoleto. A flor pulsante, o poema obstinado. Essa aqui é a primeira estrofe. Então veja só como ela brinca com a ideia do quê? De mímese, né? É um termo essencial para a teoria literária, que é a imitação da realidade. A arte, né? Vamos lembrar lá de Aristóteles, é imitação da realidade. Certo? Peraí, só um instante.
Enfim, voltando. A arte, ela imita a realidade, no sentido de que ela busca representar aquele objeto de diferentes maneiras, né? Então, tá aí o grande benefício, o grande mérito da arte para Aristóteles seria justamente que ela representa a arte de diferentes formas, né? E nos permite nos empoderar da realidade a partir de visões que nós inicialmente não tínhamos. Enfim, ela brinca um pouco com isso, né? Então, a flor é óbvia, o poema é obscuro. A flor está no âmbito do real, está no âmbito do palpável, do concreto, né? A flor é óbvia. A flor é observável, é tangível pelos sentidos, né? O poema é obscuro, o poema é metáfora. Entendeu? O poema é conotação, enquanto que a flor é denotação. Entendeu? Então, enquanto que a flor tem sentido concreto, o poema não. O poema só pode ser sentido. Né? Então, entra naquela questão também que você se referiu. A flor é pura, o poema é obsceno. Né? Então, a flor é aquela coisa, digamos assim, é aquela matéria fruto da natureza, né, que tem a sua beleza intocada. Já o poema não, o poema é obsceno, porque o poema ele varia de acordo com a sensibilidade, né? Ele pode ter, digamos assim, tratar dos mais variados temas, né? Então ele é obsceno. A flor é livre, né? A flor é o que ela é. O poema é obsessivo, porque é ímpeto do artista, né? De perseguir, de buscar alguma coisa, né? De buscar uma voz. Né? Lembra lá dos trovadores. Os trovadores, o termo, né? Trovador vem de uma palavra no francês que significa, de certa forma, que o trovador é aquele que busca a sua voz. Né? Então, o poema é obsessivo porque ele busca uma voz, ele busca uma forma de expressão. Né? Novíssima a flor, o poema é obsoleto. A flor pulsante, né? A flor pulsa vida, o poema é obstinado. Agora, concluindo aqui a leitura, o poema é precariedade, ele finge, pretende. Então, novamente, né? Ele finge porque ele imita algo. Ele pretende, ele busca. Né? Mas ele nunca alcança. A poesia nunca consegue ser a realidade. Então, por isso que ela finge, por isso que ela pretende. Né? Por isso que ela dissimula. A flor é forma de flor. Ou seja, novamente brinco com essa ideia, né, de que o real, né, o material, o concreto, a flor, ela é forma de flor. Ela é exatamente aquilo que é. Né? Que o poema vê, intenta, namora e cogita. O poema, então, ele busca, ele persegue, ele tenta imitar, né, a realidade. Grita com uma voz parecida, mas que nunca chega a ser voz de flor. Então ela conclui, né? Então, é esse ímpeto do artista de perseguir, de buscar, de tentar imitar a realidade, mas nunca conseguir, né? Então, acho que por esse segundo comentário, é isso aí. O que você tem a complementar aí, Felipe? Exatamente, assino embaixo também. E é interessante observar a forma que entra a narrativa dela na poesia. É uma autora que ela se posiciona, ela se coloca em um determinado lugar do espaço e ela faz o papel de observadora, o que é muito interessante também de a gente acompanhar o universo, o giro que o mundo dá através dos olhos dessa autora. É como se ela emprestasse os olhos dela para a gente imaginar o que acontece à nossa volta. Por quê? Quando a gente diz que o que predomina na poesia dela, esse mergulho no eu, é um mergulho no eu perante o universo, olhando tudo aquilo que gira em volta da gente, tudo aquilo que está no espaço em volta da gente. E se a gente procurar nesta obra, na palavra algo, alguma poesia que seja de crítica social, assim, ferrenha, a gente não acha, né? Ela não se atém a criticar a ter um olhar crítico sobre algumas camadas da sociedade, ou coisas que a gente está acostumado a ver que começou ali um pouquinho no modernismo, né? No pré-modernismo, aliás, aquele olhar crítico, um pensamento reflexivo sobre as mazelas socialmente vividas. Então, é interessante que ela se afasta um pouco disso e ela coloca o seu olhar num espaço ali do mundo, observando as coisas do mundo, às vezes algumas coisas cotidianas, e ela vai lançando mão de alguns recursos que faz com que a gente, quando a gente está lendo, a gente se toque que aquilo é o olhar
dela, é o olhar daquele eu lírico que ela compôs. E acho que por isso que ela lança a mão desses artifícios de linguagem que a gente fica um tanto quanto confuso, que a gente procura imaginar o que talvez seja e a gente não consegue chegar numa conclusão. A gente lê e relê a poesia e às vezes alguma coisa a gente não consegue fechar, algum ponto a gente não fecha. E isso por quê? Porque toda essa bagunça, toda essa interpretação está acontecendo na mente de uma terceira pessoa, de uma pessoa que a gente só conhece através das palavras, que é as palavras que estão dispostas na palavra algo, né? E algo o que dessas palavras? Algo de imponente, como a gente encontra no algo no dicionário, o verbete lá, a palavrinha, ou algo como alguma coisa indefinida, alguma coisa que é tão indefinido tal qual quanto a gente lê a poesia em si, que a gente não consegue definir se está dialogando com a gente, se dialoga com a sua própria cabeça, com o seu próprio eu, né, naquele mergulho que a gente disse que ela dá para investigar as camadas do seu eu, e nos afasta um pouco daquele pensamento crítico que eu acho que está tão comum agora, né, principalmente após essas eleições conturbadas, após a gente viver coisas de pandemia, de fake news, a gente está muito preso, eu imagino que todos estejamos presos em narrativas que falam de cunho político, que falem de muita crítica social e coisas do tipo. Às vezes é bom a gente se distanciar um pouco, é bom a gente parar para observar os detalhes do dia, a gente observar um pouco o jardim, observar o céu e coisas do tipo. É bom a gente se perguntar o que o nosso sentimento está trazendo para a gente. E é o que eu vejo que ela traz um pouco na poesia dela. É uma poesia de investigação do que se passa, investigação desses substantivos abstratos, né? Da saudade, do amor, de coisas que a gente vivencia, de coisas que a gente experimenta e que a gente tem conceitos pré-definidos, né? A gente pode, se a gente pensa no amor, por exemplo, que é um sentimento abordado, o amor, a gente pode ter definições de Camões, a gente pode ter definição de Platão, a gente tem várias definições de amor que a gente não se apropria especificamente de uma, a gente faz essa mistura toda e ela traz uma visão de amor que a gente pode agregar também a todas as outras que a gente tem, a todos os outros sentimentos que a gente já tem definido na nossa cabeça, só que ela traz de uma maneira nova e o que é interessante, através da linguagem de outros autores brasileiros, que são, obviamente, de importância magistral, né, Casimiro de Abreu, Fernando Pessoa, ela traz, né, um poeta português, ela traz ali uma intertextualidade com Fernando Pessoa, e por falar em intertextualidade, a UEL gosta muito de uma palavra chamada interdiscursividade, interdiscurso, que é o que ela faz também. Essa enunciação através das palavras de outros autores, como a gente já bem mencionou. Então é interessante a gente, quando a gente parar para ler um pouco essa poesia, tentar entender, a gente observar que aquele eu lírico, na maioria das vezes, ele é observador. Ele não é um eu lírico que está experienciando o fato. Tem aquela poesia, que eu não vou me lembrar o nome, Lucas, depois resgata o nome para gente, para os alunos verem também, que é aquela que ela começa com um anjo de paletó e bermudas pulou de um prédio lá, Skycrapper, se eu não me engano. Nessa poesia, ela se coloca como uma observadora da situação. Então a gente praticamente vê a narrativa de um indivíduo que está no alto de um prédio e ele acaba cometendo suicídio. E aí a gente para pensar que é uma poesia que está falando de um suicídio, um tema polêmico, um tema difícil de lidar, só que o olhar daquele eu lírico, daquela poesia, ele se volta mais às pessoas que passam em volta daquele prédio, né? Que passam em volta daquele corpo caindo. E aí a gente vê aquele olhar definindo essas pessoas, com aqueles comentários infundados sobre o suicídio em si. E o suicídio acaba ali acontecendo de forma até poética, apesar de ser redundante, de estar na poesia, né? Ela descreve de uma forma bem poética. E aí a gente passa o nosso olhar junto com o da autora, a gente vira o olhar a
aquelas pessoas que acompanham o ato suicida ali em questão. Eu não vou lembrar do nome da poesia, mas se a gente não lembrar aqui durante a conversa, a gente deixa na descrição também, que eu acho que é uma poesia muito interessante, que a gente consegue sintetizar o que seria a palavra algo ali. É um olhar de uma autora, o olhar de uma poetisa sobre coisas que acontecem à nossa volta, sem que isso seja abalado por uma crítica social, um aprofundamento de teses e antíteses sobre a sociedade ou sobre a política que nos cerca. É mais sobre o detalhe que está em volta da gente, sobre o mundo que está girando em volta da gente. Bom, perfeito, Felipe. Eu acho que eu busquei um poema aqui nesse mesmo sentido, de que ela aborda aí essa questão, esse olhar ao algo, né? Esse olhar à particularidade, ao detalhe, às minúcias da vida, né? Então aqui tem um poeminha que eu acho excelente, chama-se Orçamento Sem Compromisso. Então aqui ela começa. Compro ouro, cobrem-se botões, compro e vendo cabelo. X calabresa, porção e executivo, piso escorregadio, recuperamos seu crédito, restauração de pivô, tudo para noivas. Cortes unissex, afiam-se tesouras, 3 opções de carne. Piercing e tatu, ilhós e rebites, chaveiro emergências, foto em 1 minuto, serviços temporários, impressão express. Dei minha mão para a cigana ler e ela começou assim, vixe Maria. Então aqui, esse é um poema bastante, com um viés bastante narrativo, como você já apontou um pouco na Luz Colim, em que ela se coloca como uma observadora. Então vejam só que esse ritmo extremamente frenético, né, rápido, veloz, ele descreve o quê? Uma série de imagens que nós vemos numa passeada aí pelo centro da cidade. Né? Experimente dar uma passeada pelo centro e você vai encontrar aí cabeleireiros unissex, né, cortes unissex, alguém afiando tesoura, você vai encontrar alguém vendendo X calabresa, alguém com uma plaquinha compra o ouro, né, alguém falando ali de alguma placa ali no chão do mercado, dizendo piso escorregadio, recuperamos seu crédito, né, uma loja de noivas. Então veja só que ela, nesse ritmo rápido, em que os versos se sucedem como frases isoladas, ela está mostrando justamente o quê? A visão de um eu lírico que se depara com a velocidade, com o frênese da cidade grande. Né? E ela faz isso de uma maneira bem divertida. Ela vai colocando ali um monte de digamos assim, anúncios, né? Quase como peças de publicidade, né? Como peças de anúncio ali que servem para chamar a atenção. Então ela faz essa. Ela retrata essa velocidade, esse frênese da cidade, se apegando ao detalhe, né? Aquela plaquinha ou ao folheto que alguém te entregou quando eu estava no carro dizendo que compra ouro. Né? Olha como ela transforma essas coisas pequenas em objeto de apreciação poética. Né? Eu acho que isso aqui também é bem interessante de se levar em conta. E também tem muito a ver com. Eu havia comentado isso, de que lá na minha introdução, de que ela é uma poetisa moderna por definição. Bom, isso aqui é uma influência claramente baudelairiana. Né? Esse que busca na multidão, busca no frênese da cidade o herói cotidiano. Né? É a figura do flaneur, como o Baudelaire persegue. Né? Então eu acho que, nesse sentido, a Luz Colin é uma poeta muito interessante. Tem boas chances de ser cobrado. Então, eu acho que, da minha parte, estamos conversados. Perfeito. Você comentando dessa poesia, da cidade, imagina que sensacional seria se a UEL, imagina se a gente está prevendo aqui, se a UEL cobre essa poesia e ainda menciona um aspecto da cidade, porque a UEL, a gente bem sabe, ela é bem regional, ela cobre a geografia do Paraná, de Londrina, e nessa poesia dá muito bem para a gente imaginar esse eu lírico que ela compôs sentada ali no calçadão de Londrina, ali na Praça Rocha Pombo, olhando aquele movimentação, e alguém pega o microfone, fala numa caixa alta, e é tudo muito rápido, e a gente não consegue ter aquele tempinho para respirar nas vírgulas, e tudo vai sendo atropelado, e a gente fica nesse frenesi mesmo, nessa coisa da cidade grande, que é o que ela traz. E só lembrando da poesia que eu havia comentado, lá do anjo, que tá de paletó e bermudas, é Cividade o nome, que é bem sugestivo também de falar sobre a cidade, que é um olhar que ela lança bastante. Lança um olhar bem pessoal, bem particular dela mesmo sobre a cidade.
E para finalizar também, eu acho que a gente já comentou de uma maneira legal, a gente não pode esquecer de falar da metalinguagem, né? Da metapoesia. Porque se cair algo relacionado à linguagem, eu imagino que fale disso, né? O título já é uma metalinguagem, uma metapoesia, de forma bem exagerada, assim, bem escancarada na nossa cara. É só a gente pensar na palavra algo. Se tá brincando com esses dois sentidos de falar da palavra em si, da palavra algo, ou se de uma palavra que é alguma coisa, de alguma palavra que é algo. A metalinguagem vai estar muito presente nas poesias dela, ela vai falar muito do ato de escrever, né, da metapoesia, e vai ser uma surpresa ela cair na UEL, né? Eu já estou esperando, eu estou ansioso para ver como vai ser cobrado essa autora na UEL. É uma autora que nunca caiu em nenhum outro vestibular, e a UEL está brindando a gente com uma poetisa paranaense, uma mulher paranaense que ainda está viva, a gente tem que celebrar isso, né, também, os autores vivos, a gente não pode ficar só naquela de celebrar o autor quando ele morre, em memórias, a gente tem que celebrar o autor vivo, e ela está aí, está nativa ainda, tá concorrendo sempre ao Jabuti, né? Ela tá ficando ali, figura entre os 3 primeiros sempre, e é isso, vai representar muito bem o Paraná e está muito representada na UEL. E para finalizar, eu agradeço a atenção de todos, para mim é sempre uma honra conversar sobre literatura, eu acho genial, ainda mais conversar com o Lucas, que é sempre muito bom ouvi-lo, e fica aqui meus agradecimentos, e para vocês, estudantes, desejo uma boa prova, espero ter ajudado vocês um pouquinho mais. Bom, pessoal, então é isso aí. Também aí faço meus agradecimentos ao Felipe por vir aqui conversar comigo, para a gente bater esse papo sobre literatura. Então, novamente, atentem-se aí às aulas, leiam um resumo, né? Reassistam as aulas sobre os livros, acompanhem a nossa série no YouTube, tá? Está sendo bem interessante, a gente está ampliando bastante os conhecimentos acerca das obras do vestibular. Escrevam aí, né, para nós, se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem algum comentário, alguma sugestão, tá? Façam esse contato conosco para a gente sempre melhorar, tá bem? E aí vou deixar, por fim, aí uma última recomendação. Leiam o poema Dias, do livro, tudo bem? Eu acho que é o mais belo de todos. Não coloquei aqui, né, durante essa nossa conversa, mas deixo aí como sugestão, pessoal. Então é isso, né? Estudem com calma, vocês ainda têm aí um tempo, e preparem-se bem para o vestibular, façam a prova lá com calma, tudo vai dar muito certo. Um grande abraço aí, pessoal, e até a próxima.